Senhoras e senhores, sejam bem-vindos! Esse programa já está no ar aqui pela TV Difusora, Canal 4. Diversas emissoras de televisão no interior do estado reproduzindo a nossa programação através da Rede Difusora SBT. Hora certa na tela aí, 11 horas e mais 43 minutos, ao som de Ursinho Bablau. Eu quero saber quem está no áudio hoje. É Pipoca? É Pipoca ou é Mauro Blug? É Pipoca? Tá aprendendo, hein, Pipoca? Resgatando do fundo do baú do Spotify de Mauro Blug, o Ursinho Blau Blau. E as pessoas querem saber por que eu estou sentado hoje neste programa. Por quê? Tô cansado. Estou cansado, apesar de nós termos vencido a eleição ontem com a nossa urna, para que nos fosse dado ponto facultativo após o árduo trabalho na cobertura das eleições. A emissora nos ignorou. Vamos fazer um protesto neste programa. Queremos hora extra. Não, hora extra não. Queremos é folga mesmo. Hora extra também é bom. É bom. É bom, Manel, hein? É bom um carpete novo também. Vamos voltar às nossas reivindicações. Vamos ter segundo turno aqui neste programa? Vamos ter segundo turno neste programa. Vamos ter. Hoje é terça-feira, senhoras e senhores, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu tô com a coluna legal não hoje, sabia? Eu fui fazer fisioterapia de manhã, mesmo assim, eu não sei, eu preciso fazer uns alongamentos. Eu não posso nem fazer alongamento aqui, porque hoje eu botei a camisa pra dentro, não dá nem pra fazer alongamento. Aí, mas beleza, eu vou sentadinho, uma hora fica em pé, outra hora fica sentado, tá bom demais. Pra gente começar esse programa de hoje aqui, vai. Vamos embora. Na manhã de hoje, 2 pessoas foram baleadas durante uma tentativa de assalto. O caso aconteceu na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, aqui em São Luís. As primeiras imagens você já acompanha com a gente. Nós temos informação da polícia de que 2 suspeitos chegaram em uma moto e anunciaram o assalto em um comércio. O dono do estabelecimento reagiu, acabou sendo atingido por disparo de arma de fogo. Só que ao descer da motocicleta, uma das almas cebosas também foi atingida por um tiro, que teria sido efetuado por um morador. Os 2 foram levados para o Hospital Socorrão 1 e passam bem. Já o outro suspeito fugiu. Daqui a pouquinho eu tenho uma reportagem completa nesta edição, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Nesse caso, a vítima saiu apenas ferida, mas poderia ter sido morta. Alma cebosa, não tô nem aí. Tá no risco mesmo, escolhe essa vida de alma cebosa porque quer escolher, sabe que tem um risco de uma hora alguém meter bala e... Tô nem aí. Ainda vai ocupar um leito no hospital ainda, vai ser tratado no hospital público com dinheiro do meu imposto, do seu imposto, enfim. Mas o cidadão tem que botar a mão na consciência. Esse negócio de reagir a assalto é muito perigoso. É difícil uma reação a assalto que dá certo. Aí quando dá certo, nego posta vídeo em rede social, nego comenta, nego bate palma, mas não sabe que isso é uma exceção da regra. A regra é sempre a vítima se dá mal. E nós já mostramos aqui diversos exemplos disso. Não precisa nem reagir para o bandido atirar na vítima. Nós temos um caso, rapaz, do delegado, um delegado da polícia, um delegado da Polícia Federal, reagiu a um assalto dentro da casa dele, foi morto, um cara com treinamento, né, imagina-se, treinamento suficiente para utilizar a arma e para reagir, caso seja necessário reagir, acontece isso. Então, sorte, muita sorte, o cidadão ter sido atingido e está apenas com ferimento, sendo tratado no hospital. Então vamos parar com essa história aí, porque não dá certo não. A vida da gente é só uma. O bem, o sujeito trabalha de novo para recuperar, mas a vida é complicada. Agora essa tentativa de assalto que aconteceu lá no bairro de Fátima, você já viu comigo as primeiras imagens aí, inclusive com marcas de sangue pelo chão, mas nós temos a reportagem desse assunto aí. 2 pessoas baleadas, hein? Bairro de Fátima aqui em São Luís, você confere comigo agora.
As calçadas já foram lavadas, mas no asfalto da rua Nossa Senhora de Fátima, as marcas de sangue permanecem. Em questão de minutos, segundo moradores que não quiseram gravar entrevista, a calmaria do início do dia deu lugar a um tiroteio. Segundo a polícia, uma mulher de 39 anos, identificada como Maísa Osana Torres Rocha, estava indo trabalhar por volta de 6h30 da manhã, quando foi abordada por 2 homens em uma moto que anunciaram um assalto. Um terceiro homem, que ainda não foi identificado, reagiu e trocou tiros com os bandidos. Maísa foi atingida na coxa. Um dos suspeitos, identificado como Alex Costa, foi atingido de raspão no braço e capturado pelos próprios moradores. O outro suspeito, identificado apenas como Azeitona, fugiu. Nem o suspeito nem a vítima correm risco de morte. Os 2 cidadãos lá que efetuaram um disparo, que pegou na coxa da senhora, e um popular não identificado até o momento disparou contra eles, tendo pego no vulgo Azeitona e no Alex Costa. O Alex foi capturado por populares. De imediato a viatura, quando chegou no local, já fez o socorro dele, levando para o socorrão, e o outro, o vulgo Azeitona, se evadiu do local, mas ele também foi alvejado. Ainda de acordo com ele, o policiamento na região é uma prioridade do 9º Batalhão da Polícia Militar e casos como esse não são comuns. As nossas viaturas, por volta de 5 horas, já começam a rondar nos locais de possíveis crimes que possam ocorrer. O bairro de Fátima é um. O nosso GTM, nossa Tornado, a equipe de moto, sempre passa lá. Tanto é que de imediato, ao ter essa ocorrência, já estavam no local e atenderam de imediato. Eu sempre digo no programa que não se resolve questão de violência somente com polícia. Não, a polícia ela age já ali na ponta de lança, não é verdade? Se resolve problema de violência com investimento em educação, investimento no esporte, investimento no social. E é preciso que você dê oportunidade para as pessoas. Não estou aqui arrumando desculpa para ninguém. Quem quer entrar na vida do crime, entra. Não é desculpa para criminoso, não. Mas é importante que a gente coloque as coisas nos seus devidos lugares. Polícia sozinha não resolve o problema de segurança pública. Eu vi um vídeo essa semana de uma cena que chamou a atenção das pessoas que transitavam lá na rotatória da Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro de São Francisco. Aconteceu no final de semana. Quem teve a oportunidade de ver o vídeo já vai saber na hora que eu narrar aqui. Uma mulher que ficou indignada porque estava passando ali no carro dela e viu que tinha um carroceiro chicoteando um animal na carroça. Esse é o vídeo. E aí a mulher desceu do veículo, saiu em defesa do animal e ficou revoltadinha e pegou o chicote e bateu no condutor da carroça. Então, ela xingou o condutor da carroça, tomou o chicote que estava no ombro dele. Volta a imagem do começo aí para mim, faz favor. Tomou o chicote que estava no ombro dele ali, ó, e começou a chicoteá-lo. Esse senhor se chama Antônio. Ou melhor, Olegário, na verdade. Olegário Castro. Esse senhor tem 73 anos de idade. Sequer se moveu, não reagiu de forma alguma à agressão. E as pessoas que estavam em volta dele também ninguém fez nada, ninguém saiu em defesa dele. O seu Olegário, de 73 anos, tira da atividade de carroceiro o sustento da sua família. A mulher deu uma chicotada nele e simplesmente entrou no carro e foi embora. Esse é o nosso cidadão de bem. Esse é o nosso cidadão de bem, revoltadinho com alguma coisa errada. Ele se propõe a resolver fazendo uma coisa mais errada ainda. Esse é o retrato do famoso cidadão de bem, entre aspas, que nós temos hoje no Brasil. É o cidadão que pega um bandido roubando um bujão de gás e mata o bandido na paulada. Para combater o crime, comete um crime pior ainda. Esse senhor aí estava trabalhando, evidentemente que quem acompanha o meu programa aqui sabe do amor que eu tenho pelos animais e não concordo inclusive com esse tipo de trabalho.
né, de veículo com tração animal. Mas a gente sabe que é um veículo tradicional no Nordeste e vai levar um tempo até que isso seja substituído. Entretanto, eu já disse diversas vezes aqui, quer tirar o sustento com o animalzinho puxando a carroça, trata pelo menos bem o animal, rapaz. Agora, justifica essa mulher descer do carro dela, dar chicotada no idoso e ainda levou o chicote dele ainda, ó. Ainda levou o chicote. É roubo isso aí. Então, o famoso cidadão de bem, que a pretexto de combater uma coisa errada, faz uma coisa pior ainda. Não é? É interessante isso, né, parceiro? O carroceiro estava batendo de chicote no animal e ela se indignou e ainda saiu de lá ameaçando que se encontrasse ele de novo ia bater nele com chicote. Agora eu quero fazer só um paralelo aqui rapidinho para a gente fazer um comparativo. Maltratar animal é crime, mas é um crime de menor potencial do que agressão, do que ameaça. E essa mulher inclusive fere o Estatuto do Idoso. Ela se tornou pior do que o ato que o senhorzinho estava fazendo. Viu aí como é que são as coisas? É o que eu digo, rapaz. Você pega temos vários exemplos, e são cidadãos de bem. Onde a lei, onde a moralidade, onde o combate à corrupção só serve como discurso. Esse é o mesmo tipo de cidadão que reclama de político corrupto, mas se orgulha e bate no peito dizendo que só nega imposto. Esse é o mesmo cidadão de bem que reclama que o Brasil está uma molecagem, mas ele não paga o IPVA dele. E ainda tem deputado que briga por isso na Assembleia, seu Hélito do Curso. Mas é a moralidade em pessoa. É o mesmo tipo do cidadão de bem que reclama de roubo de dinheiro público, mas quando pega o troco errado na padaria, não devolve. É o mesmo cidadão de bem que fura fila. É o mesmo cidadão de bem que se utiliza do filho, do amigo, do cunhado, do parente que tem influência no órgão público para furar fila no órgão público na hora que precisa de alguma coisa. mulher indignada porque o carroceiro estava Então, batendo no chute. é o mesmo cidadão de bem que não vê nenhum tipo de erro nos erros dele, mas só enxerga o macro. Parceiro, a gente tropeça em pedra pequena, não é em pedra grande não. A pedra grande você está olhando. Então, parabéns, minha senhora. A senhora é uma cidadã de bem, que cometeu pelo menos 3 coisas piores do que a que esse senhor estava fazendo. A senhora o ameaçou, a senhora o agrediu, a senhora desrespeitou o Estatuto do Idoso, que completa inclusive aniversário esse mês. E ainda cometeu outro crime, roubou o chicote. Parabéns, minha senhora. A senhora é uma cidadã... Volta aqui pra mim, deixa eu parabenizar esse cidadão de bem. Eu acho até que eu sei em quem a senhora vota. Parabéns. O senhor, eu não estou aqui diminuindo o problema que eu já discuti aqui neste programa diversas vezes, agressão ao animal. Ok, cometeu ali o crime de agressão ao animal. Menor potencial ofensivo do que a agressão física que o idoso sofreu, a ameaça que o idoso sofreu, com desrespeito ao Estatuto do Idoso, inclusive, e com o roubo do chicote. Parabéns, minha senhora! Parabéns, muito parabéns! Parabéns para você, cidadão de bem, que pega o vagabundinho roubando uma galinha no seu quintal e mata ele com uma paulada. Parabéns! Você está cumprindo o seu papel de cidadão de bem. Parabéns! A promotoria do idoso está acompanhando o caso e avalia a postura da mulher que aparece no vídeo como abusiva, levando em consideração a questão cultural da profissão de carroceiro. E nós convidamos, inclusive, o promotor do idoso, meu amigo José Augusto Coutrinho, que já esteve com a gente aqui. Vem para cá, José Augusto, para a gente conversar a respeito desse caso aqui. E lhe peço até desculpa aí que você já está presenciando a minha manifestação aqui, mas é que eu fico muito indignado com esse tipo de coisa, tá? E com a hipocrisia das pessoas, né? Não se combate um erro cometendo um erro maior ainda. Fica aqui do meu lado direito. Desrespeitou o Estatuto do Idoso? Com certeza.
É uma cena que nos choca no primeiro momento, né? Porque envolve diversas situações e que nos leva a uma reflexão muito forte. Porque esta senhora que está no vídeo, as primeiras informações, nós sabemos que ela é presidente do Instituto de Proteção aos Animais aqui em São Luís. E ela se deparou, você já fez uma análise perfeita aqui, eu estava assistindo, se deparou com em tese, uma agressão ao animal, maus tratos por excesso de carga ou por chicoteamento, nós não sabemos ao certo, e teve uma reação desproporcional, uma reação irracional, porque você não protege um direito violando um direito maior ainda, que é de um ser humano e além de uma pessoa idosa. Quando você fica atento àquela cena, você observa que o idoso ficou tão surpreso que ele nem reagiu. Ele ficou paralisado. Além das outras pessoas que estavam em volta também, ninguém reagiu. Uma outra situação, era um carro de luxo diante de uma carroça. Nós temos um retrato social. Isso, eu queria trazer para isso, porque eu nasci e me criei ali pertinho do Coroado, ali no João Paulo, na Rua Agostinho Torres. Do meu lado tinham 2 carroceiros. Assim, existe uma questão social, gravíssima, cultural, que essas pessoas usam esse meio de transporte para a sobrevivência e sustentar a família. E por outro lado também nós temos a questão da proteção aos animais contra os maus tratos, o efeito abusivo. Um direito não elimina outro, um princípio não elimina outro. Então ali, se ela presenciou, essa é uma análise minha, se ela presenciou maus tratos, qual era o ideal? Ela descer do carro, se fosse o caso, conversar com esse idoso, explicar para ele que aquilo se constituía um tipo de crime, que poderia resultar, ter uma orientação. E isso não foi feito. Pelo contrário, a reação foi a pior possível. Tem que se trabalhar a questão social, porque você tem 2 situações. Se você proíbe a carga, onde você vai colocar esses animais? Para onde esses animais vão? A outra, como vai ser o meio de subsistência desse senhor? Uma questão social antiga. Sim. Então, envolve o poder público, envolve a sociedade, envolve essas entidades de proteção animal, envolve o homem, o ser humano. Porque eu tenho certeza que ele ali não tem a mínima noção de que ele estava praticando um crime. Até porque para aquele animal se movimentar, precisa habitualmente da chibata. Há cidades, como o Rio de Janeiro acabou de proibir a tração animal, mas trouxe alternativas. Tem que se buscar alternativa para esse ser humano. Como é que você vai viver daqui para frente? Professor Zé Augusto, eu fico feliz com a sua explanação, porque a gente é uma sociedade muito rasa nas discussões e costuma ser muito hipócrita e simplista na discussão de diversos temas. Esse é um tema que eu tenho certeza que a gente tem pessoas que vão de um extremo ao outro e a gente precisa colocar entre esses extremos aquilo que precisa ser pontuado. E é interessantíssimo a gente pegar esse momento aqui para abrir essa discussão, porque nós já estamos falando aqui de diversas coisas, inclusive de um problema social grave, que não é somente resolvido, vamos proibir. Não! E o senhor falou uma coisa interessantíssima também, questão da ignorância, a ignorância que eu falo em relação ao conhecimento. Aquele senhor, de repente a gente vai analisar, e aqui nós estamos fazendo estamos trabalhando de forma hipotética. Mas vamos analisar o grau de estudo, o grau de conhecimento desse senhor, que talvez nem saiba. E ali o melhor, como o senhor disse, seria uma orientação em vez de... Claro, evidentemente que qualquer coisa seria melhor do que uma agressão dessa. E lhe confesso que eu já fiz isso, quando presenciei um animalzinho, um carroceiro maltratando animal, eu desci do carro e falei com ele, digo, meu amigo, não faça isso. Eu disse para ele, digo, esse animal é da sua família, ele está levando o sustento para você, não o maltrate. Eu não sei se isso surtiu algum efeito, mas tenho certeza que isso aí, menos ainda. Menos ainda. E outra coisa, nós somos defensores da proteção animal, você, todos nós, todo cidadão consciente. Ninguém quer ver um animal maltratado, abandonado à própria sorte, ou ser morto, ou ter amputação de algum dos seus membros. O que se quer é proteção. Agora, isso não é uma seita. Sim. Isso não é uma religião. Você tem que dosar, você vive numa sociedade complexa, plural, com todos os matizes, do analfabeto ao pós-doutorado, do homem riquíssimo, que são muito poucos, para aquele paupérrimo. Nós vivemos num estado que metade da população está abaixo da linha de miséria. Este homem poderia ter deixado de optar por ter sua carroça e partido para o crime, mas ele é um homem honesto.
pelo que eu vi até agora, o senhor Olegário é um homem que batalhou a vida toda, mais de 30 anos, no lombo de um burro. Ele também tem uma sobrecarga, ele também tem maus tratos pela questão social. E inclusive, eu acho até porque é o seguinte, ó, por exemplo, se eu não estou enganado, uma das filhas, se eu não estiver enganado na minha informação, uma das filhas parece que é até técnica de enfermagem, alguma coisa. Esse instrumento de trabalho aí foi que permitiu, por exemplo, ele dar formação, dar alimento para os filhos. Pois é, como ele disse no início, eu nasci, me criei, nasci de parteira dentro de uma casa, meus vizinhos eram carroceiros. Eu me lembro do seu finado Matias, ele criou os filhos no lombo de uma carroça. E esses filhos hoje são bancários, uns são médicos, mas foi a formação que era a opção de vida para aquele ser humano. Então, como é que se pode fazer isso? Essa é a razão de que nós já requisitamos a doutora Igliana, que é a delegada da proteção à pessoa idosa, para abertura de um inquérito, verificar os tipos penais que que ela cometeu. E, paralelamente, na promotoria, nós vamos chamar essas entidades de proteção aos animais para que nós possamos, daí, começar um diálogo. Como é que você protege sem ofender outros direitos, sem ofender outros seres humanos? Onde está o problema? Então, talvez está faltando esse diálogo que está rompido. Meu direito começa e termina quando começa tudo próximo, o respeito ao próximo, o respeito à individualidade. Então, eu não posso, de repente, achar que eu estou exercendo o direito e fazendo aquela agressão. Então, nós vamos convocar essas entidades, convocar os carroceiros e outras pessoas que utilizam animais como meio de sobrevivência para achar alternativa, o poder público. Talvez esse seja o momento de discutirmos tudo isso. Acho excelente isso, porque é o seguinte, de repente seja o gatilho aí até para a gente começar a discutir questões maiores, como até a própria proibição, dentro da possibilidade de oferecer uma alternativa para esse tipo de coisa. E louvo até o seu trabalho, promotor, porque eu tenho visto todas as vezes que acontecem alguns casos, o senhor amplia a discussão, muito mais do que a própria questão simples e puramente do idoso, que é uma responsabilidade ali obrigatoriamente da sua promotoria, mas ampliar e chamar as partes, inclusive terceiros, para que se discuta o problema em si de forma mais ampla. Isso é muito legal, parabéns. Eu queria que o senhor aproveitasse aí os minutos finais para falar algo que eu não tenha perguntado ou que o senhor queira acrescentar. Eu quero agradecer a oportunidade, que é o momento de, mais uma vez, nós chamarmos essa questão da temática do idoso. E veio uma outra temática acompanhando, que é a questão da proteção aos animais, que está previsto na lei ambiental. Um direito, eu volto a repetir, não elimina o outro. Todos nós merecemos respeito. Temos que ter mais tolerância. Pelo amor de Deus, para que mundo nós estamos caminhando? Porque a priori, como eu disse hipoteticamente, aquela senhora é dotada de um conhecimento, de uma educação, de uma formação, teve acesso aos melhores serviços médicos, educacionais, sociais, talvez seja viajada mais do que nós, conhece o mundo todo. De repente a gente espera uma conduta melhor daquela pessoa. Porque do interior você tem que dar exemplo. Se ela é protetora dos animais, ela também tem que dar o exemplo. O que se faz? Se você constatar uma agressão, um maus tratos aos animais, pare, filme, se for o caso, chame testemunhas e procure a delegacia de polícia, procure a promotoria do meio ambiente e faça a denúncia, mas não agrida ninguém. De preferência, oriente aquele homem, aquela mulher, que é um homem que tem aqui essa luta diária, no sol quente, para botar o pão de cada dia numa casa, e você não pode despejar nele todas as suas frustrações, todas as suas raivas, todo o seu ódio social. Vamos ser mais tolerantes, vamos respeitar o próximo, vamos trazer a paz. Não é por aí que se soluciona, muito pelo contrário. Penso que essa conduta põe por terra o trabalho que eles vêm construindo, desmancha o trabalho dessa instituição importante na proteção animal. Então, nos respeite o próximo, para que a gente possa também respeitar os animais. É um conjunto de leis, como eu disse sempre, um direito não elimina o outro. Então, pelo amor de Deus, primeiro, tolerância, gente. Já chega de tanta violência. Já chega de tanta violência. Essa cena nos choca. Então, está na hora, vocês que estão ouvindo, as entidades estão convidadas ou para vir aqui, para se explicar. Nós vamos chamar a promotoria, abrir um diálogo com o poder público para que a gente possa, como você disse muito bem, e é uma linha que nós temos, ampliar a discussão e tentar buscar novos horizontes. Agradeço mais uma vez o espaço. Deus te abençoe. Eu que agradeço, você tem sido um guardião da nossa sociedade. Parabéns pelo trabalho. Eu que lhe agradeço e queria aproveitar, estender esse discurso que o senhor faz aqui ao final da nossa conversa para tudo.
A gente vive num momento muito tenso no país, que são esses momentos de eleição, e claramente a gente tem o país dividido, pelo menos no que diz respeito à opinião, as pessoas não querem respeitar o posicionamento político do outro. A gente tem visto aí muitas agressões e que refletem, às vezes, não necessariamente o candidato, mas um conceito que as pessoas estão tendo coragem de colocar para fora e de maneira muito feia, e estou falando isso de todos os lados. Então é preciso que se tenha tolerância e respeito com tudo entre as pessoas, seja opção de voto, seja opção sexual, religião, cor. A gente teve esses dias aí, Zé Augusto, em função do resultado das eleições, tem mostrado que o Nordeste foi completamente na contramão do resto do país, e o Nordeste está sendo achincalhado até hoje nas redes sociais, o que é um tremendo de um absurdo. Se pregar, inclusive, a divisão do país, o Nordeste e o resto do Brasil, e lamentavelmente a gente ainda tem que enquanto nordestino, ver que pessoas até aqui do Nordeste contribuem ou concordam com o que está sendo dito, o que é um tremendo absurdo. Então, você vê que a gente pega um tema como esse aí e a gente amplia, a gente acaba discutindo e levando. É porque é momento da gente colocar a mão na cabeça e dizer, pô, que droga de país é esse que nós estamos transformando, cara? O negócio é esse, meu irmão. Pelo amor de Deus, vamos ter respeito com as pessoas, vamos ter respeito com os animais, mas vamos ter, acima de tudo, respeito com a gente mesmo. A mudança começa por você. Nós sempre esperamos que a mudança comece pelo outro, mas comece por você. Democracia pressupõe divergência de ideias, por isso que ela é da maioria. Se todos pensássemos iguais, não precisava nem de governo, não precisava de nada. Perfeitamente. Vamos ter respeito, isso é verdade, você falou, está um terror que você não pode mais nem emitir sua opinião. Perfeito. Sob pena de sofrer um patrulhamento, ser humilhado. Nós, nordestinos, não é a primeira vez, sofremos discriminações terríveis, como se nós fôssemos completamente alheios da realidade brasileira. O direito é meu, a democracia me dá todo o direito de escolher quem eu quiser. Perfeitamente. Livremente, graças a Deus, a gente vive num país livre. Graças a Deus. Eu até disse ontem aqui, Zé Augusto, que é o seguinte, ontem eu falando a respeito do resultado das eleições, e dei uma opinião aqui, e eu não aceito patrulhamento. Quem está em casa sabe que eu digo o que eu penso, e eu não vou ficar em cima do muro e dizendo apenas coisas para agradar meus telespectadores, não. Porque da mesma forma que eu os respeito por pensarem diferente de mim, eu quero que as pessoas me respeitem por pensar diferente também. Eu não preciso concordar com ninguém, mas eu preciso respeitar que as pessoas tenham esse direito. E se quiser me convencer do contrário, por favor, faça isso com argumentos e não com xingamentos, e não com desrespeito à minha pessoa e à minha opinião. Então, se você conseguir ter argumentos suficientes para me convencer, ótimo. Se não, vamos continuar respeitando as diferenças, as divergências. Perfeito, meu querido, é isso. Tá? Então, paz, né? Vamos ter paz, vamos ter calma. Muito obrigado. E que bom que a gente, inclusive, estendeu esse discurso aqui para outras coisas. Vamos fazer o seguinte, a produção está me informando aqui que nós temos um stand-up, a repórter Geice Gomes, foi na delegacia do idoso e vai trazer para a gente outros detalhes aí, promotor. Apesar do caso ter acontecido no fim da tarde de sexta-feira, ainda não foi registrado um boletim de ocorrência. Eu converso com a delegada do idoso, Igliana Azulay. Apesar de ainda não ter sido registrado o boletim, a delegacia já tem trabalhado nesse caso. Que tipos de medidas já foram tomadas? A mulher já foi identificada? Não, a agressora ela ainda não foi identificada. Nós temos apenas a placa do carro, né? Então, a partir desse dado é que a gente vai tentar identificar e localizar o endereço dela. O depoimento e o registro do boletim de ocorrência, segundo a própria vítima, né, o seu olegário, deve acontecer agora no começo da tarde, no fim da manhã de hoje. A partir desse registro, quais são as medidas que vão ser adotadas? Sim, a gente inclusive contatou com a filha do idoso, né, da vítima, e ela confirmou que viria agora meio-dia para fazer o registro de ocorrência, né? Então, a partir desse registro de ocorrência, a gente começa a ouvir o idoso, pegar as declarações dele, encaminhá-lo ao IML para ver se ficou alguma lesão dessa agressão e, em seguida, intimar a agressora. No próprio vídeo, a gente consegue ouvir aí uma possível justificativa para esse crime de agressão. A suspeita, ela relata que o idoso estaria agredindo o animal. Não justifica uma agressão do idoso, né? Não, nada justifica uma agressão a idoso ou a qualquer ser humano, né? Nem ao animal, inclusive, né? Mas isso se combate, né? Essa violência contra o animal
fazendo uma denúncia ao órgão competente e não fazendo justiça pelas próprias mãos, porque aí a pessoa está praticando um outro crime. Em relação às ocorrências que vocês atendem aqui na delegacia, somente neste ano já foram cerca de 900 em violências contra o idoso no geral. Quais são as que mais são recorrentes? Como anda o trabalho aqui da delegacia como um todo? Olha, as mais recorrentes são maus tratos aos idosos, né? A violência doméstica, a agressão física, né, que é a lesão corporal, e a apropriação de bens dos idosos ou proventos, né? Essas são as mais corriqueiras. Ok, muito obrigada pela entrevista. Geice Gomes para o Na Hora D. A gente teve aí a delegada, ela falou inclusive que não tem identificação, mas a gente tem, né? Eu não sei se eu poderia falar o nome, eu tenho algum problema com a investigação? Melhor deixar não, né? a delegada fazer a intimação e nós vamos no momento certo para não correr nenhum risco de também cometer uma outra agressão com uma pessoa. Tem muitos nomes parecidos, né? Perfeito, mas a gente pegou, eu procuro ter esse cuidado aqui num programa, às vezes, na divulgação de alguns dados, porque, especialmente jornalista, a gente precisa checar, precisa logo ter certeza do que vai falar para não cometer injustiça, depois a gente tem que se retratar. Mas a gente, pela placa do carro, a gente já conseguiu verificar, a gente aqui já sabe o nome dela e provavelmente também o promotor já sabe, a delegada já deve ter conhecimento após ter gravado aí com a gente do nome da agressora. Mas, promotor José Augusto, eu espero que as providências elas sejam tomadas todas dentro da lei e eu sei que isso será feito. Perfeito. Nós vivemos num país sob o império da lei, sob uma Constituição Federal cidadã. Tomara que nenhum oportunista chegue ao poder e queira mudar nossa Constituição, porque foi construída depois de muita luta. Nossa Constituição é uma das melhores constituições do mundo em direitos fundamentais. Então não vamos mexer nisso. Perfeito. Pode mexer pontualmente em algumas outras coisas, mas nos direitos humanos, direitos fundamentais, conquistados com muito sangue, suor e luta, por favor, não mexa, que inclusive está a garantia do idoso e garantia dos animais, tudo previsto nesse próprio estatuto. Sempre bom conversar com o promotor José Augusto aqui no programa e agradeço mais uma vez, eu sei que sempre que pode vai estar aqui com a gente para a gente falar desse tema. Tá bom? É sucesso. Muito obrigado, promotor. Eu vou para o intervalo comercial, mas é rapidinho, a gente fala do esporte, a vitória do Sampaio na sexta-feira contra o Atlético pode livrar o time do rebaixamento. É já já. Já de volta e com um recado muito especial para você. Agora é o momento em que eu falo para você que adora economizar, que gosta de variedade, que quer escolher o produto certo com preço baixo para poder aproveitar. Você gosta, não é mesmo? Então, olha, o lugar certo para você é o Magazine Luiza. Gente, pode aproveitar. Claro, no Magazine Luiza tem uma loja sempre pertinho de você aí, com os melhores preços do Brasil. Tem tudo, hein? Tem TVs, tem geladeiras, tem fogões, tem smartphones, tem notebooks, tem tablets, tem muito mais. Você vai renovar a casa inteira, não vai gastar muito. E a gente tem falado aqui só de produtos de grandes marcas, com descontos incríveis todos os dias. As promoções, gente, só o Magazine Luiza tem. Vai lá, não gaste tempo procurando não, hein? Corre pro Magazine Luiza que você não vai se arrepender. Tem tudo no Magazine Luiza para você e para sua casa. Vem conferir, vem pro Magazine Luiza ser feliz. Olha a rotina forte de treinamentos do Sampaio. Uma vitória diante do Atlético sexta-feira em Goiânia pode livrar o time da zona de rebaixamento. Vamos torcer, hein? Várias rodadas aí, o time se agarrando ali para sair do rebaixamento. Chegou a vez. Os detalhes com Laércio Júnior. Olá, Gisele Marques, um abraço para você e a todos que acompanham o Na Hora D. Ontem nós mostramos aqui os resultados que foram favoráveis ao Sampaio Corrêa no último final de semana, onde dos 6 times que lutam contra o rebaixamento, só o Sampaio Corrêa venceu. E tem um detalhe especial, porque tem um confronto direto. Esse jogo é hoje entre Paysandu e CRB. As duas equipes vêm de derrota. O CRB jogou lá em Campinas e foi derrotado pela Ponte Preta pelo placar de 1-0. O Paysandu perdeu na semana passada para o CSA pelo placar de 1-0. Hoje faz uma semana que o Paysandu foi derrotado lá em Alagoas pelo time do CSA. Essas duas equipes elas continuam com 31 pontos e se enfrentam hoje. Se empatarem, irão a 32 pontos. Sampaio tem 29 e teria, no caso de uma vitória diante do Atlético Goianiense, uma vitória a mais, ou seja, ultrapassa os dois em caso de empate no confronto de hoje. Quem perder, permanece com 31 pontos, ou seja, 2 acima do Sampaio Corrêa. E aí o que interessa esse confronto direto de hoje? Porque com esse confronto direto, o Sampaio Corrêa
Vencendo o Atlético Goianiense, conta apenas com uma derrota do Juventude para o Goiás, que é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, lá em Caxias do Sul. Então, uma situação que já foi desesperadora para a Bolívia querida. O Sampaio já esteve a 8 pontos de deixar a zona do rebaixamento, está agora, dependendo dessa combinação simples de resultados, apenas uma derrota do Juventude lá em Caxias do Sul, devido a esse confronto direto de hoje entre Paysandu e CRB. Independente do resultado, com uma vitória, o Sampaio ultrapassa pelo menos um, com a derrota do Juventude, ultrapassa os dois. E tem um detalhe também, se o jogo de hoje terminar empatado, basta que o Sampaio Corrêa vença o seu adversário da sexta-feira, o Atlético Goianiense, que ele sai da zona do rebaixamento, independente do que acontecer com o Juventude, porque terá uma vitória a mais em relação ao Paysandu e ao CRB, hein? A situação melhorou. Vamos saber das informações do Tricolor para a partida de sexta-feira. O jogo está marcado para as 8h30 da noite no Estádio Olímpico de Goiânia contra o Atlético Goianiense. Rotina puxada de treinamentos. Assim tem sido a vida do Sampaio Corrêa nos últimos dias. Um raro intervalo de 11 dias entre um jogo e outro da Série B. Momento de descansar também. E mesmo sem jogar, a rodada ajudou bastante. O Sampaio, se vencer o Atlético Goianiense sexta em Goiânia, escapa do rebaixamento em caso de derrota do Juventude para o Goiás em Caxias do Sul. Simples assim. Uma vitória tricolor e uma derrota do time gaúcho. Para o confronto, apenas um desfalque. Fernando Sobral está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Bruninho e César Sampaio disputam a posição. Uma defesa forte para continuar somando pontos e um ataque calibrado para aproveitar as oportunidades, algo que não tem acontecido com tanta frequência. É assim que segue a Bolívia querida na saga para escapar da próxima Série C e permanecer na Série B. Pois é, uma rotina puxada, como você viu, de muitos treinamentos. E, aliás, foi esse o único tempo que o técnico Marcinho Guerreiro teve para treinar os seus jogadores desde que assumiu o Sampaio Corrêa. E ele vem numa sequência boa, 2 vitórias aqui em São Luís, uma diante do Fortaleza, outra vitória diante da equipe do Figueirense, bons jogos fora de casa. O Sampaio trouxe 2 pontos importantes na bagagem dessas viagens que fez a São Paulo e também a Santa Catarina, um jogo contra o Avaí que até hoje a torcida lamenta. O empate não é ruim não, sem empatar lá, vai a 30 pontos, tem confronto direto na rodada, não está tão longe assim de sair da zona do rebaixamento. Mas uma vitória, mesmo que não saia da zona do rebaixamento, vai ficar muito próximo de sair. Hoje à noite, Paysandu e CRB, de olho nesse jogo. Tem outro jogo que interessa também. Criciúma e Brasil de Pelotas é a 31ª rodada da Série B. É com você, Gisele. Fernanda, tem umas participações aqui, viu? Seja mais imparcial, por favor, obrigado. Para de falar M no teu programa. Se você for assaltado e fizer nada, mudo minha opinião sobre você. Você nunca foi imparcial, você não é jornalista. É pra dar risada, né, bicho? Se eu for assaltado e eu não fizer nada, aí ele muda a minha opinião. Pera aí que eu vou providenciar isso. Eu vou ser assaltado só para poder tu mudar a tua opinião sobre mim. Pera aí. Tá? Os caras pensam, né, que eles entendem sobre a profissão da gente, né? O sujeito passa 4 anos estudando numa faculdade de jornalismo para você encontrar um bando de jornalista de Facebook, né? E que jornalista não pode ter opinião. Ô, seu tonto, animalzinho, deixa eu dar uma explicação aqui para você. Existe, inclusive, uma categoria do jornalismo que é jornalismo de opinião. E ninguém dá opinião sem se posicionar. Então, o fato do jornalista ter opinião não significa que ele é imparcial ou não. Aprendeu? Eu estou dando assim de forma bem simplista para você. Assim, uma contribuição para que você deixe a ignorância e venha para a luz da sabedoria. Tá bom? Existe na faculdade, a gente estuda jornalismo de opinião, jornalismo informativo. Você sabia disso? Pois é, e opinião, você não pode dizer assim, eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, concordo com tudo, não. Opinião, você escolhe o lado que você quer, você escolhe o assunto, sobre o assunto, a forma como você vai se posicionar e se posiciona. Não existe opinião em cima do muro. Entendeu? Pois é, entre branco e amarelo, você escolhe e defende o branco com os seus argumentos, com aquilo que você imagina e pensa. E se você escolhe o amarelo, você vai e defende o amarelo. É assim, amigo. Tá bom? Aprende aí, tá?
Aí depois tu for lá fazer faculdade de jornalismo e aprender, ou então ler alguma coisinha, tem no Google. Aí a gente conversa, tá? Sobre jornalismo. Mais de 2.000 unidades habitacionais foram sorteadas hoje pelo programa federal Minha Casa Minha Vida. Participaram do sorteio inscritos do novo cadastro habitacional e interesse social. Acompanhe. Várias pessoas chegaram bem cedo à central de atendimento da Secretaria de Urbanismo e Habitação no bairro do São Francisco. Só que muitas pessoas não tiveram acesso ao prédio. Foi necessária a inscrição prévia em agosto deste ano das pessoas interessadas em participar do sorteio de mais um residencial do programa Minha Casa Minha Vida. Após a data de hoje, em que a gente vai selecionar os beneficiários, eles terão 30 dias para trazer a documentação, em que formularemos o dossiê de documentação e encaminharemos para a pesquisa da Caixa Econômica, tá? Que tem critérios estabelecidos em que eles poderão ser aprovados ou não. Luciene trouxe o caderno de anotações, além do nome da manicure, também de amigos e vizinhos que estavam na expectativa de conseguir a casa própria. Tem os vizinhos, amigos que moram de aluguel, moram na casa da sogra, aí a gente fica naquela expectativa, estão lá esperando em casa e eu aqui. O sorteio é para a ocupação do residencial Morada do Sol 1 e 2, localizado no bairro do Maracanã, na zona rural de São Luís. Ao todo, 2.176 pessoas estão sendo beneficiadas com a entrega de unidades habitacionais. 435 casas são automaticamente repassadas para pessoas a partir de indicações de remanejamento. A lista dos sorteados depois fica disponibilizada no site da Prefeitura de São Luís. Só que muitas pessoas gostam de acompanhar o sorteio e ficar na torcida para alcançar o tão desejado sonho da casa própria. É o caso de seu Antônio, que mora na casa da irmã. Ainda não chegou a aposentadoria, está bem perto, né? E eu pretendo que todos nós que estamos aqui seja contemplado, né? Que Deus é de ajudar. Desde o início da gestão do atual prefeito Edivaldo Holanda Júnior, segundo o secretário municipal de Urbanismo e Habitação, mais de 60 mil pessoas já foram beneficiadas dentro do programa Minha Casa Minha Vida em São Luís. Olha, mais informações você pode acessar o nosso portal na internet www.ma10.com.br, tá legal? A respeito desse assunto. E a lista com os nomes das pessoas sorteadas já vai estar disponível daqui a pouquinho à tarde, a partir das 14 horas, beleza? Põe aqui a Bianco, deixa eu falar dessa linha de creme dental fantástica, é a primeira linha de creme dental com nanopartículas de tricálcio fosfato que chegou no Brasil. Essa é uma fórmula exclusiva, você só vai encontrar nos produtos Bianco, que ajudam você na reconstituição do esmalte dos seus dentes. Mesmo que você tenha uma alimentação saudável ao longo da vida, você tem os ataques ácidos dentários. E quando você bebe refrigerante, bebe sucos de frutas ácidas, bebe vinho, aí acontece naturalmente o desgaste do esmalte dos dentes, mais ainda, tá? E os nossos dentes vão ficando sensíveis, amarelados. Gente, usando o Bianco diariamente é possível reconstituir o esmalte dos dentes, veja só! Meus dentes estavam ficando sensíveis e amarelados. Minha dentista disse que a culpa é de uma tal de erosão ácida dentária, que é causada, por exemplo, por refrigerante ou coisas que eu amo, como suco de laranja, vinho. Aí eu perguntei pra ela se é possível proteger o esmalte sem abrir mão dessas coisas. Aí ela me apresentou Bianco, que protege e repara o esmalte contra a erosão. Já reduziu a sensibilidade e os meus dentes estão ficando brancos novamente. Agora, Bianco me acompanha no meu dia a dia. Quer saber mais? Acesse o site Descubra Bianco, biancooralcare.com.br. Você vai encontrar os produtos nas melhores farmácias e nos supermercados mais tops aí da sua região. Tá legal? Se não encontrar, peça pro gerente. Eu volto já depois do intervalo. Se tu não quer, tem quem queira. Se tu não quer, tem quem queira. Gesael, não fala meu nome, quero fazer uma denúncia. O prefeito de Presidente Juscelino, Magno Teixeira, está 3 meses sem pagar os funcionários contratados e convocou uma reunião com todos apenas para pedir voto para o seu candidato. Uma humilhação. Eita, prefeito Magno, quer responder aqui ao nosso programa? Fique à vontade, o que a denúncia é séria, é grave. 3 meses sem trabalhar? Faça-me favor, né, parceiro? Falando em denúncia, a nossa equipe foi até São José de Ribamar, onde uma cadeirante denuncia as dificuldades de acessibilidade. Pela falta de serviços de infraestrutura no residencial Araçagi 2, ela enfrenta um verdadeiro rally para chegar até os seus destinos. Vamos ver. A buraqueira no residencial Araçagi atrapalha o cotidiano de todos.
pedestres e motoristas. As ruas são cheias de crateras. Veja a situação de Maria Paula, cadeirante. A artesã encontra muita dificuldade quando precisa sair de casa. E olha que a cadeira dela é motorizada, o que minimiza os transtornos, de certa forma. Só ameniza. Às vezes fura o pneu da cadeira, é uma complicação, é muito difícil. Furar o pneu, já aconteceu. Não muitas vezes, mas já aconteceu sim. E outra coisa, a gente tem que estar disputando lugar com os ônibus, com os carros, botando a vida em risco, porque é complicado essa... Tem calçada para andar, né? Não tem calçada para andar. Maria Paula usa um protetor nos joelhos, porque em casa ela é quem faz as atividades do lar. O trabalho continua fora de casa, desviando de buracos nas ruas, dividindo espaço com veículos nas avenidas. E sem calçada fica ainda mais complicado. Maria Paula precisa contar com a ajuda das pessoas. A minha sorte é que tem muito motorista educado, que para mim passar. Mas outro dia o rapaz me deu um fino e me tirou um fino na moto. Mas a gente tem que sobreviver com essa situação, porque a vida do deficiente não é fácil. Pessoas com deficiência e até para quem não enfrenta nenhum tipo de dificuldade em relação à mobilidade, tem dificuldade para transitar pelas vias do residencial Araçagi. É complicado para tudo. Pelo menos deu, esse aqui apagou. Eu tenho só isso, de vez em quando eu saio caindo por aí, me levanto e estou fino. Ah, a pessoa dessa é uma guerreira, né? A gente ainda não tem resposta a respeito desse caso aí não, viu? Nenhuma nota. Agora, por outro lado, buraco, esgoto estourado, ponte que ameaça cair, descarte irregular de lixo. Essas são algumas denúncias de moradores lá do J. Lima, em São José de Ribamar. Quem foi lá conferir foi a Geice Gomes, a nossa repórter Musa. Parte da estrutura da ponte já caiu. Por causa disso, os ônibus que passavam na Avenida Maranhão, no bairro J. Lima, foram desviados. Mais um sofrimento para os moradores que sobrevivem ao descaso. Falta infraestrutura por toda a avenida. Tudo fica ainda pior por causa do descarte irregular de lixo. Imagina o fedor do local, pois é insuportável. E as reclamações não ficam por aí. O povo sem água aqui na J. Lima, Vila São Luís, as estradas tudo acabado. Cadê a justiça do Maranhão que não olha para o lado do pobre? Este mototaxista trabalha na região há cerca de 10 anos. Conhece bem as deficiências do bairro e os impactos que elas causam. Tanta dor na coluna por causa da buraqueira, não tem? Aí eu tive que comprar essa moto maior por causa da coluna que não estava mais aguentando. A reclamação dele é geral entre os condutores. Peças de carro também se quebram, né? Felizmente a gente paramos aí quase 6 meses sem rodar, agora que nós estamos, porque estava pior, né? Como o inverno parou, agora deu uma melhoradinha aí. Mas estamos esperando aí o prefeito, né, de Ribamar. Já botaram as placas, né, que vão fazer. Esperamos, né, que venha melhorar, né. Nas outras vias do bairro, mais problemas. Aqui na Rua 15, além da buraqueira, tem também esgoto escorrendo. Um perigo para a saúde dos moradores. Agora imagina, se já é difícil para quem anda de carro, moto, bicicleta e a pé, imagina para os cadeirantes. Aqui não tem nada, tá desse jeito que vocês estão vendo aí, esgoto a céu aberto, nojeira, o carro passa e molha a gente, é aquele negócio. A mobilidade que já é ruim fica praticamente impossível no período chuvoso. Eu nem saio de casa, eu fico todo tempo em casa, eu fico dos meus filhos lá em casa, porque eles vão fazer tudo e eu gosto de sair para fazer minhas coisas, mas aí quando chega o período chuvoso eu tenho que ficar todo tempo em casa, esperando passar. A BRK Ambiental, responsável pelo abastecimento de água em São José de Ribamar, informou que está atuando com interligação de redes e adutoras desde a semana passada nas regiões adjacentes ao J. Lima. Essas intervenções têm o objetivo de melhorar de forma definitiva o fornecimento de água em toda a região. Mas para a realização das obras é necessário desligar o sistema de abastecimento local, causando impactos no abastecimento do bairro, de Ação e do entorno. Alunos de uma escola de educação infantil da capital tiveram hoje uma manhã divertida. É que nessa Semana da Criança, uma programação especial tem incentivado nelas o aprendizado de forma lúdica e cheia de imaginação. Vamos ver. A aula de hoje foi brincar. Em vez de cadeiras, um pula-pula no meio da sala. O que isso tem a ver com a aprendizagem? Pula-pula, você está trabalhando a questão do equilíbrio, né? A questão do impulso, lateralidade. Tudo isso você trabalha só nessa atividade de pula-pula.
Não é a brincadeira apenas pela diversão, mas é como que, brincando, essas crianças podem aprender. A programação faz parte da Semana da Criança e está sendo desenvolvida em toda a rede municipal de ensino. Tudo aqui é planejado por uma equipe pedagógica para que cada atividade lúdica também possa gerar uma aprendizagem. A pintura nas paredes desenvolve a coordenação motora, o trabalho coletivo das crianças. O Benício também descobriu o que acontece quando mistura as cores. Eu misturei azul com amarelo. Deu o quê? Verde. Entre uma atividade e outra, eles lancham e também escovam os dentes. Obrigações do dia a dia que trazem ensinamentos. Acabou de estudar os dentes. Vai ficar bonito. Desde antes de escovar os dentes é feita essa filinha todos os dias. Para qualquer atividade na escola a gente faz a filinha, saber esperar a vez, não passar na frente do amiguinho. Isso daí é um trabalho contínuo que tem que acontecer o ano todo e em todos os momentos da escola, não só nesse momento aqui da escovação. Essa turma veio preparada para um banho coletivo. Antes da chuveirada, uma lição de higiene que vai servir para a vida inteira. Para que serve essa escova? Para escovar os dentes? O Antônio já sabe por que é importante usar o sabonete. Vai ficar cheiroso. Depois da explicação, hora de colocar o que aprendeu em prática. Um banho de conhecimento e felicidade. Adorei a matéria, bicho. Criança é muito massa, né? Pra que você vai usar o sabonete? Pra ficar cheiroso. Muito bom, muito bom. Essa professora deve chegar em casa aí toda descabelada, vai, fala sério. Gente, obrigado pela audiência, estamos chegando ao final do nosso programa. Um abraço para a Dori Siqueira, quem viu uma figurinha aqui pra gente. Mandar um beijo também para a Kilka Freire e ela manda um abraço para Laura e para Jorge. Alô, Francilene Viegas, ela diz boa tarde para você também. Jasmina Cordeiro disse lindo. Aproveita aí, bota a marca da Aramis e da Barbearia Império, já que ela lembrou aqui que o apresentador do programa, quando veste Aramis, fica menos feio. Eu gosto muito de seu programa. Um beijo pra você, gatinho. Rosângela Silva, obrigado. Kellen Bezerra mandou só alguns sticks aqui. E o Tiago Garcia disse oi, de novo hoje. Horácio Souza tá lá em Santa Inês ligado na gente. Pessoal, olha, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã com mais uma edição deste hashtag Na Hora D, com um telão mais uma vez da cor de rosa, para lembrar você da prevenção, você mulher, e para conscientizar toda a sociedade aí a respeito do Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Um grande abraço a todos vocês, aumenta o nosso som e como diria Ciro, como diria Ciro, aí dentro! Mas respeita nós aí, nós não é saco de pancada. Se nós é bom é porque nós tem talento. Não tem o R não, hein? É aí dentro! Comendo pelas beiradas, mas respeita nós aí, nós não é saco de pancada. Se nós é bom é porque nós tem talento. Fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o